Essa é uma aula que vai ajudar você a entender um pouco mais a importância da Revolução Iraniana, que aconteceu em 1979. Então eu vou fazer essa aula para vocês, explicar um pouco, mas para isso eu gostaria que você já tivesse assistido aquele comecinho do filme Argo, que eu indiquei para vocês na folhinha do trabalho. Então, se você ainda não assistiu, dá um pause agora nesse vídeo, assiste primeiro a abertura do vídeo do Argo e daí depois você volta a assistir essa aulinha aqui, tá? Então vai lá, eu espero você. Ok, espero que você já tenha assistido. Vamos lá, Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana, ela acontece nesse lugar aqui, né, chamado de Irã, que fica num lugar bem tranquilo de se viver, que é o chamado Oriente Médio. O Irã é o antigo império da Pérsia. A Pérsia nós estudamos lá no 6º ano, foi o império que conquistou praticamente toda essa região aqui. E o Irã, ele está num território que, vamos dizer assim, é um lugar tranquilo, né? Você tem o Iraque aqui, você tem a Síria aqui, você tem o Afeganistão aqui, você tem o Paquistão aqui. Então são tudo lugares bem tranquilos para você passar as suas férias de verão. E o Irã, ele tem uma riqueza natural muito grande. Esse território todo do Oriente Médio é uma região que é muito rica em petróleo. E por causa disso, essa região sempre interessou as grandes potências. Durante o período da Guerra Fria, o Oriente Médio como um todo, ele era disputado por Estados Unidos e pela Rússia, né? Principalmente por causa das grandes reservas de petróleo que você tinha aqui. Então essa região aqui chamou bastante a atenção dos americanos, né? Principalmente aqui no Irã e no Iraque, onde é que os americanos eles colocavam no poder pessoas que interessassem a eles e que pudessem governar, favorecendo os interesses dos americanos. Um desses governantes que governou, assumiu o poder para, de certa forma, atender os interesses dos americanos, foi esse cara que está aqui, né, chamado de Shah Reza Pahlavi. Shah é o título que se dá ao rei do Império Persa, né, é o título que se dá ao imperador, ao governante que é do Irã. Né? E o Reza Pahlavi ele era um ditador. E a ditadura dele era uma ditadura que acontecia pró-Estados Unidos. Então, o que ele fazia, os interesses, né, que ele atendia eram principalmente interesses dos americanos, como, por exemplo, conceder exploração de petróleo para empresas americanas. Então, ele era um ditador que atendia aos interesses dos Estados Unidos. Ele assumiu o poder na década de 40, mas nos anos 50 ele foi afastado do poder e ele conseguiu voltar ao poder com o apoio da CIA. Ou seja, os Estados Unidos deram um golpe que ajudaram a colocar ele de volta no poder. Então ele tinha essa relação com os Estados Unidos. E o que o Shah Reza Pahlavi fez foi um grande processo de ocidentalização. O Oriente Médio, os lugares onde é que você tem a religião islâmica, é uma região onde é que você não tem os mesmos direitos ou não tem os mesmos costumes que nós temos no mundo ocidental. As mulheres, por exemplo, elas não podem sair de casa sem estar com a cabeça coberta, você não pode consumir bebidas alcoólicas, sexo antes do casamento ele é punido com chicotadas ou às vezes ele é punido com a morte. Homossexuais no Irã eles são enforcados em praça pública ou eles são jogados do alto dos prédios. Então, no mundo que você tem, nesse mundo islâmico, existem restrições morais muito maiores do que você tem no mundo ocidental. Só que o Shah Reza Pahlavi, ele fez um processo de ocidentalização. Ele promoveu direitos para as mulheres, por exemplo. Então, as mulheres elas saíam de casa usando calças, o que em alguns lugares é passível de você ser chicoteado por causa disso. Então, ele promoveu esse processo de ocidentalização, mulheres adquiriram direitos, alguns costumes islâmicos eles acabaram sendo suspensos, ninguém levava chicotada por fazer sexo fora do casamento, as pessoas começaram a fazer jogos de azar, ou também consumiam bebidas alcoólicas. Então ele promoveu todo esse processo de ocidentalização.
ele tinha, como ele era um ditador, ele tinha uma polícia política que fazia repressão contra aqueles que eram contra a ditadura, né, chamados de Savak. Então, os Savaks, eles perseguiam os opositores do regime, e muitas vezes com tortura e violência. E uma das coisas que aconteceu durante o governo do Reza Pahlavi é que a desigualdade social ela aumentou muito. Então, o grupo do Shah era um grupo altamente ostentação. Ele, por exemplo, embarcava num avião que existia naquele tempo, chamado de Concorde, que viajava acima da velocidade do som, e ia jantar em Paris, por exemplo. Né? A esposa dele se banhava em leite. Ele fez uma grande festa pelos 2.500 anos da fundação do Império Persa, que foi consumido mais de 1 tonelada de caviar. E ele trouxe 200 chefes de cozinha de Paris para cozinhar para esse grande evento. E ao mesmo tempo onde é que ele ostentava tanto, onde é que ele gastava tanto dinheiro, existiam pessoas que nem o que comer tinham. Então a desigualdade social ela aumentou muito durante o governo do Shah Reza Pahlavi. Tudo isso provocou uma grande insatisfação, principalmente dos ayatolás. Os ayatolás, eles são líderes religiosos que você tem dentro do ambiente islâmico, né? E esses ayatolás, principalmente dentro do Irã, eles tinham uma característica mais fundamentalista. Os fundamentalistas, eles levam a religião ao pé da letra. Os fundamentalistas, eles são extremamente rígidos, né, na interpretação que eles fazem dos escritos sagrados deles ou das leis deles. Né? E um grupo de fundamentalistas islâmicos, um grupo de islâmicos radicais, estava extremamente insatisfeito com todo esse processo de ocidentalização, com o governo que o Shah Reza Pahlavi estava fazendo. E uma das coisas que eles estavam pedindo era a volta do exílio desse cara aqui, que aparece aqui em cima, né, chamado de Ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini. Né? Dá para ver que ele é a cara da bondade. Né? Olho para essa foto e vejo o amor que passa no olhar dele. O Ayatollah Khomeini, ele era um líder religioso extremamente influente dentro do Irã, só que ele era extremamente anti o governo do Reza Pahlavi. E os ayatollahs, outros ayatollahs pediram a volta dele, ele acaba voltando para o Irã. Ele tem muito apoio popular, então a população fica do lado deles, começa a fazer protestos, eles cercam a embaixada dos Estados Unidos, eles começam a cercar prédios públicos e a população começa a ir para a rua, começa a protestar, incentivado pelo Ayatollah Khomeini, até que em 1979 acontece a Revolução Iraniana. O Shah foge, vai para a França e lá no Irã a gente tem essa revolução na qual os líderes religiosos eles vão assumir o poder. Quais são as consequências que nós temos disso? Primeira consequência extremamente importante. O Irã passa a ser uma teocracia islâmica. O que significa isso? A lei do Irã passa a ser a Sharia, que é a lei do islamismo. Então, todas as coisas que os mais radicais dos islâmicos queriam que valesse, começam a valer. Sexo fora do casamento pode ser punido com chicotadas ou com a morte. Né? Adultério pode ser punido com a morte. Homossexuais ou adúlteros, eles podem ser enforcados em praça pública. Eles pegam um guindaste, amarram um negócio no pescoço do cara e levantam. Eles jogam pessoas de prédios públicos e as mulheres só podem sair de cabeça coberta. Então, a lei que você tem dentro do Irã, ela passa a ser a lei islâmica. E o líder religioso passa a ser também líder político dentro do Irã. E a segunda mudança que a gente tem, e essa mudança ela é muito importante, é que a partir da Revolução Iraniana toma corpo, toma força o chamado fundamentalismo islâmico. Né? Esses grupos islâmicos radicais que interpretam a lei islâmica, que interpretam o Alcorão ao pé da letra. E por causa da Revolução Iraniana, né, eles começam a enxergar nos Estados Unidos o grande mal, o grande Satã. Então, os fundamentalistas islâmicos, eles começam a enxergar nos Estados Unidos a fonte do mal da civilização ocidental que influencia negativamente a civilização islâmica e por isso que eles querem combater essa civilização ocidental. Então aqui você tem uma manifestação anti-Estados Unidos, como fica claro,
E esses fundamentalistas islâmicos, eles querem acabar, né, não só com os Estados Unidos, mas acabar com toda a civilização ocidental. Essas são as consequências que nós temos dessa revolução. Beleza? Espero ter ajudado. Abraço.